Olá pessoal, vamos então para a nossa aula final de integral por substituição trigonométrica, em que finalmente a gente vai concluir isso daqui voltando para a nossa variável original. Então olha só, gente, o que a gente chegou na última aula foi isso, né? 5 vezes a tangente de θ menos 5θ mais c, né? E simplesmente eu só multipliquei, né, o 5 como a gente tinha antes aqui, né? Como a gente chegou, 5 vezes tangente, 5 vezes θ mais c, deixei separadinho ali bonitinho, ok? Então, gente, olha só, o que a gente vai ter que fazer para voltar para a variável original? Para voltar para a nossa variável original, o que a gente vai ter que buscar é justamente a substituição que a gente fez. Qual foi o tipo de substituição que a gente usou? Foi x igual a vezes secante de θ, certo? Basicamente, então, era, né, x igual a 5 vezes a secante de θ. É isso que a gente fez, né? Beleza. Agora que entra a nossa trigonometria e vocês vão ter que buscar alguns dados do passado, certo? Algumas coisas que a gente utilizava lá no colégio, algumas coisas assim. Bom, secante, gente, agora o primeiro passo é o seguinte. Para a gente voltar para a variável original, a gente vai usar o método mais fácil, que não tem erro, tá? Eu vou ensinar para vocês passo a passo aqui. Então, olha só, secante de θ. Eu vou isolar a secante de θ aqui. Secante de θ. E eu vou ficar com x dividido por 5, ok? Então, gente, olha só, o que é secante, falando lá em trigonometria? Bom, vou fazer uma revisão rápida aqui para vocês, tá? Secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de θ, certo? E o cosseno de θ é o quê? Cosseno de θ a gente sabe que é o quê? É cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Fração de 3 andares, a gente, né, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então a gente vai ter o quê? Hipotenusa sobre cateto adjacente, ok? Então secante pra gente é o quê? É hipotenusa sobre cateto adjacente, tá? Cateto adjacente. Tem que lembrar isso, assim como, né, a cossecante é 1 sobre seno. Então tá, agora o próximo passo é o seguinte. Agora que a gente já sabe, né, quanto que vale cada um desses caras, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou desenhar aqui um triângulozinho retângulo. Vou desenhar aqui um triângulozinho retângulo. E a gente vai fazer o seguinte. Bom, o primeiro passo, né, é a gente escolher aonde que a gente vai colocar o nosso θ. Tá? O nosso θ é esse ângulo, eu vou colocar ele aqui. Se o θ é esse ângulo aqui, onde é que está a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa está oposta, né, ao ângulo de 90 graus. Então, o nosso x, que é a nossa hipotenusa, é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui é a nossa hipotenusa. E o nosso cateto adjacente vale quanto, gente? Nosso cateto adjacente vale 5, certo? Agora, me diz uma coisa, tu sabe me dizer quem é esse cara aqui? Tu sabe, né? Basta que tu calcule um Pitágoras desses dois caras. Então, eu vou calcular só para vocês verem depois como que a mágica acontece. Então, olha só, a gente vai ficar com, digamos que a gente chame esse cara aqui de, sei lá, enfim, eu vou chamar ele de, enfim, y, tá? Vou chamar esse cara de y. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao 5 elevado ao quadrado mais o nosso y elevado ao quadrado. A gente quer descobrir quanto é que vale esse y, certo? Então a gente vai ficar com y igual a raiz do que? De x ao quadrado menos o 5 ao quadrado, certo? Que é quem? Raiz de x ao quadrado menos 25. Agora repara, gente, que coisa absurdamente sensacional. Esse x ao quadrado menos 25 não é justamente o cara que a gente acabou, né, de substituir lá no começo? Sim, e é daí que vem o método, né, da amarração da nossa integral por substituição trigonométrica. Então esse cara aqui é quem? Esse cara aqui é raiz de x ao quadrado menos 25. Tá, mas Miguel, o que tu tá fazendo aqui? Enfim, o que é essa coisa toda aqui? Bom, raiz de x ao quadrado menos 25, tá aqui o nosso catetinho e a gente tem o triângulo pronto. Para que eu fiz isso, gente? Bom, a gente tem aqui na nossa resposta 5 vezes a tangente de θ menos 5θ mais c. Então eu tenho que saber quanto é que vale 5 tangente de θ, certo? Basicamente o que a gente tem ali é 5 vezes o quê? Tangente de θ, o que a gente sabe, né? Tangente de θ é cateto, é coca, né? Coca, então é cateto oposto sobre cateto adjacente. E esse θ aqui a gente vai ter que dar um jeito de isolar ele. Então, gente, vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer?
Bom, primeira coisa, 5 vezes cateto oposto sobre cateto adjacente, que é quanto vale a nossa tangente, né? Cateto oposto, quem é o cateto oposto ao θ aqui? É raiz de x ao quadrado menos 25. Quem que é o cateto adjacente? É 5. Então tá aqui, beleza, morreu, certo? Morreu, não tem nenhum probleminha com isso. Agora, gente, o que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado vai ser o seguinte, a gente vai ter que saber, né, quanto é que vale o θ. Quanto que vale o θ, né, sozinho? Bom, eu tenho esse x igual a 5 vezes secante de θ. Como é que eu isolo o θ desse cara? Vou fazer aqui embaixo, tá? X igual a 5 vezes a secante de θ. Primeira coisa, tu isola a secante. Tu vai ficar com x sobre 5. E agora, para te isolar o θ, tu vai ter que usar, né, aquela parte dos arcos seno, arco cosseno, arco tangente, arco cossecante. Arco secante. Como é que a gente faz, né? Qual é o ângulo cuja secante vale quanto? X por 5. Quem que é esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo θ, ok? Isso é complicadinho, né, no começo, mas depois a gente se acostuma. Basicamente, é uma forma diferente de escrever a mesma coisa, né? Mas aqui tu tem o teu θ isoladinho, né? Qual é o arco cuja secante vale x sobre 5? É isso aqui, tá? Arco secante, né? O arco secante de x sobre 5. Quem é? É o θ, tá? Qual é o arco cuja secante vale 5? Então, beleza. Então, a gente tem esse 5 aqui multiplicando. Então, a gente vai ficar com menos 5 vezes o θ. Quanto é que vale o θ? Arco secante de x sobre 5. E agora, depois de tudo isso feito, não te esquece, por favor, que tu tem que colocar a tua constante c de integração. E aí, depois, gente, de todo esse trabalho, tu pode, né, comemorar, porque a tua resposta final está aqui. Tá aqui a tua substituição trigonométrica, a tua integral de raiz de x ao quadrado menos 25 sobre x é raiz de x ao quadrado menos 25 menos 5 vezes o arco secante de x sobre 5 mais c, ok? E se essa integral por substituição trigonométrica tu for usar com integral definida, né, tu vai ter que aplicar os limites de integração e não tem mais muito mistério. Ok, gente? Então, só recapitulando rapidamente a nossa substituição trigonométrica, a gente passou pelos 3 passos, né? O primeiro de escolher a nossa substituição, fazer ela e resolver a integral, e por último um passo que é um pouquinho mais complicado, que é retornar a variável original. Ok, gente? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu particularmente gosto bastante desse método, acho bastante inteligente e legal de a gente fazer. E nas aulas em sequência, agora a gente começa, né, com as frações parciais e vamos caminhando para o final, né, do nosso curso de integral. Certo, gente? Muito obrigado e até logo!